pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com informações sobre o Flamengo e temos novidades na escalação do Flamengo. Ontem trouxemos uma provável, tem mais uma mudança. Vou dar uma dica para vocês, é na zaga e eu acho que vocês vão gostar. A gente vai falar que mudança foi essa no setor defensivo para o jogo daqui a pouco e também vamos atualizar as negociações do Flamengo para contratações. Lembrando que Marcos Braz e Bruno Spindel já estão até na Europa. Tem reunião nessa segunda-feira para fechar tudo com o Alexandro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Eu nem ia gravar esse vídeo, mas como eu recebi várias informações, sobretudo essa da escalação, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. Tanto é que eu botei até um bonezinho para esconder o cabelo todo bagunçado, que eu estava deitado na cama, tá um friozinho gostoso aqui no Rio. Mas vamos lá, galera. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e assim o canal vai crescendo cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações. Vou começar falando da escalação. Acabei de publicar nas outras redes sociais. Twitter, @VineCasagrande, Instagram, @VineCasagrande, TikTok, @VineCasagrande7, que Léo Ortiz será titular na zaga do Flamengo ao lado de Davi Luiz nesse domingo contra o Red Bull Bragantino. Ou seja, podemos ter lei do ex, porque o Léo Ortiz era do Red Bull Bragantino. Fabrício Bruno será poupado, não tem nada a ver com negociação, até porque o Rennes da França desistiu de contratar o jogador. É até mais uma informação que eu acabei de receber também. O jogador vai ser poupado depois de uma sequência. Ele se desgastou bastante também na altitude. Vários outros jogadores se desgastaram, mas o Fabrício Bruno vem de uma sequência muito grande de jogos aí. Então, time do Flamengo para pegar o Bragantino daqui a pouco: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Davi Luiz e Léo Pereira na lateral esquerda, Alan, Pulgar e Gerson no meio de campo, e a trinca ofensiva: Luiz Araújo de um lado, Michael fazendo a sua estreia, a sua reestreia pelo Flamengo como titular, e Bruno Henrique centralizado. O Bruno Henrique centralizado, eu tenho essa opinião já há muito tempo, ainda mais depois da grave lesão que ele teve no joelho. A tendência é que ele termine a carreira dele como jogador de futebol jogando assim, centralizado. Sabe por quê? Tem uma grande impulsão. Tudo bem, ele perdeu um pouco da velocidade, mas continua sendo um jogador rápido, a verdade é essa. Ele cabeceia muito bem, é um jogador que pode fazer essa função com uma certa naturalidade, eu não vejo nenhum problema. Acho até melhor do que escalar o Carlinhos nesse momento. E fica aí a informação do time. Gostaram? Não gostaram? Léo Ortiz na zaga. Tenho certeza que 99% que me assiste aqui vai aprovar bastante o Léo Ortiz na zaga ao lado de Davi Luiz. Lembrando, o Fabrício Bruno está sendo poupado, ele não está sendo barrado. Uma informação que eu também publiquei mais cedo: o Botafogo buscou a contratação de Rodinei, tentou a contratação de Rodinei junto ao Olympiacos. Eu lembrei dele agora, a gente falou de lateral direito aqui, uma informação que interessa ao público do Flamengo também, porque o Rodinei deixou o Flamengo e foi para o Olympiacos e está fazendo sucesso lá no clube grego. Sucesso esse que faz o time grego não querer negociar o jogador, muito pelo contrário. Está aí tentando uma renovação de contrato com o jogador brasileiro já há muito tempo. O Rodinei está até de capitão lá, tem muita moral. E eu recebi essa informação, então eu estou trazendo aqui para vocês, confirmei também com o Botafogo. Vamos falar agora de negociações do lado do Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel já estão na Europa para buscar os reforços. E nessa segunda-feira, lá em Lisboa, em Portugal, vai acontecer uma reunião com o Alexandro, lateral esquerdo, que está livre no mercado depois de 10 temporadas vestindo a camisa da Juventus. A gente já falou sobre isso aqui, algo muito bem encaminhado. Uma atualização que eu tive é que o Matheus Bach, auxiliar do Tite e também filho do Tite, quem inclusive vai comandar a equipe daqui a pouco contra o Red Bull Bragantino, já conversou com o Alexandro. Eles se conhecem desde os tempos da seleção brasileira, os dois trabalharam juntos, e o que me relataram é que o fator Tite pesou demais para o Alexandro ter topado o projeto do Flamengo. Vários clubes estavam atrás dele, mas trabalhar com o Tite novamente é algo que apetece e muito ao Alexandro. Então ele gostou do projeto do Flamengo, gostou e muito da ideia de trabalhar com o Tite em um clube, porque ele trabalhou com o Tite na seleção brasileira. Ele entende que o Tite pode extrair o melhor dele pelo estilo de jogo dele, ele entende que o Tite pode ajudá-lo também nessa readaptação ao futebol brasileiro. E nessa segunda-feira, Marcos Braz e Bruno Spindel vão se reunir com ele
para tentar fechar tudo ali, já está tudo bem encaminhado, já tem o ok do jogador, os jurídicos já estão entrando em cena para poder formalizar tudo e o jogador ser contratado. O Bruno Spina e Marcos Braz estão fazendo basicamente o que fizeram com o Felipe Luiz, fizeram com o Rafinha, estão indo no olho para sacramentar tudo, botar o reforço na mochila e trazer ao Brasil. Outro jogador é o Alcaraz, ainda não está fechado, porque ainda não tem definição se um jogador será envolvido na negociação ou não. Esse jogador pode ser o Vitor Hugo, mas esse jogador não iria para o Southampton, iria para um clube turco que faz parte do grupo ali, que é dono do Southampton, um clube inglês. Isso também dificulta, porque tem que ver também se o Vitor Hugo toparia ir por empréstimo para esse clube turco, envolve muita coisa. E ainda não está fechada a contratação por conta disso. Vene, pode melar? Eu acho que pode, depois que a gente viu o que aconteceu com o Claudinho, mas eu acho muito pouco provável. No caso do Claudinho, o Zenit não queria vender de nenhum. No primeiro momento até topou, depois recuou e até conseguiu renovação de contrato com o Claudinho. No caso do Alcaraz, o Southampton quer fazer o negócio. E o Flamengo vai pagar uma boa quantia pelo jogador. 18 milhões de euros, 110 milhões de reais, dificilmente algum outro clube europeu pagaria isso. Teve a Lazio interessado no jogador, mas por empréstimo. Então o Flamengo, portanto, muito próximo de fechar com o Alcaraz, a dupla da diretoria do Flamengo está na Europa também em busca disso, e o Gonzalo Plata é outro jogador também, só que, nesse caso, teve já a troca de minuta, só que é uma situação extremamente complicada, porque os árabes lá do Al Saad, eles toda hora mudam na negociação alguns termos, então o Flamengo está sendo muito cauteloso em relação a essa negociação. Está encaminhado? Tá. Mas calma, se tratando de clube do mundo árabe, todo cuidado é pouco, até a assinatura não pode comemorar. Então o Flamengo fechando aí um pacotão, como a gente havia dito no último vídeo. Já tem o Michael, que faz a sua estreia daqui a pouco contra o Bragantino, Alcaraz, Alexandro e Gonzalo Plata. 4 reforços nessa janela de transferência que fazem o elenco do Flamengo ficar ainda mais reforçado. Com todo respeito a quem pensa diferente, são 4 boas contratações. Gonzalo Plata, vou ser bem sincero, um jogador que eu vi pouco, mas é um jogador de seleção, jovem, 23 anos, tem um poder de revenda. Alcaraz, a mesma coisa, muito bom jogador, isso eu já vi. Inclusive ele bateu pênalti, para quem não lembra, atuando pelo Racing contra o Flamengo, ainda era o Diego Alves, bateu com muita personalidade. Jogador jovem, também tem poder de revenda, pode fazer várias funções no meio de campo e, sobretudo, a função de Arrascaeta. Seria um reserva imediato, digamos assim, ao Arrascaeta. E Alexandre, a gente sabe que chegaria aí para suprir a ausência de Vinha, que vai ficar um longo período longe dos gramados. Então, são 4 contratações muito boas. Michael, eu nem falei sobre isso quando eu comentei sobre Michael aqui. Eu acho que o Michael ele volta mais experiente, com outra cabeça e bem melhor taticamente falando. Porque tecnicamente, o Michael sempre jogou muito bem com a bola no pé, mas sem a bola ele precisava melhorar muito o estilo de jogo dele. Eu acho que com o Jorge Jesus ele melhorou, ele mesmo falou sobre isso, deu exemplo falando que o Jorge Jesus criticava muito o jogo dele sem a bola, e eu acho que ele evoluiu isso, um jogador mais experiente, e fisicamente falando, pelo que eu vi nas fotos, ele também está mais forte. Óbvio, o Michael sempre vai ter aquele estilo dele, baixinho, jogador rápido, jogador extremamente habilidoso. Mas você vê que fisicamente, eu entendo que ele está mais preparado para aguentar as batidas, as pancadas, aguentar os trancos que acontecem aqui no futebol brasileiro, algo que ele não aguentava tanto quando ele veio para o Flamengo na primeira passagem dele. Se eu não me engano, ele tinha 23, 24 anos quando ele veio. Ele agora, portanto, está melhor, mentalmente falando, mais experiente, sabendo lidar melhor com as situações, continua habilidoso e eu acho que melhor taticamente, que é o jogo dele sem a bola. Então, são 4 boas contratações que eu enxergo o Flamengo fechando essas 4 aí. Mas é que está mais perto, se eu tivesse que chutar, que está mais perto aqui, chutar não, dar palpite, pelo que eu estou entendendo, é a do Alexandre. Acho que a do Alexandre é a que está mais próxima de acontecer.
No caso do Gonzalo Plata, embora já tenha até troca de minuta, mas por ser árabes, por ser um clube do mundo árabe, eu prefiro ter mais pés no chão, e o Alcaraz ainda tem essa indefinição aí, se vai ter jogador envolvido e qual será jogador envolvido. Então, pessoal, essas são as informações de momento. Alexandro é novo jogador do Flamengo. O vídeo de hoje do canal traz todos os detalhes do acordo e bora falar agora sobre Alexandro. Vinha contando para vocês nos últimos dias que o Flamengo era o favorito para contratar o lateral esquerdo ex-Juventus, certo? Pois na manhã desse sábado o martelo foi batido. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa da família do Alexandro e essa pessoa afirmou que já há um acordo fechado. O Alexandro será jogador do Flamengo até dezembro de 2026 e se no último ano de contrato disputar pelo menos 50% dos jogos, terá esse vínculo prorrogado até 2027. Atleta ex-seleção brasileira que defendia a Juventus nas últimas 9 temporadas e estava livre no mercado desde 30 de junho. Até por isso ele chega sem custos. Rubro-negro vai gastar algo entre 1 milhão e 300 mil reais por mês de salário, direitos de imagem e também luvas. São Paulo, que era o grande favorito para contratá-lo em outros tempos, nunca chegou perto dessa proposta. A melhor oferta que o São Paulo fez foi de 600 mil reais mensais. O Alexandro fez força para jogar no tricolor, mas entendeu a oferta do São Paulo como muito baixa. Essa disposição em jogar no São Paulo tem a ver com o fato dele, do pai dele e do irmão serem são paulinos fanáticos. Queria destacar que o Tite teve papel importante para a contratação do Alexandro. Primeiro porque colocou Davi Luiz e Felipe Luiz para conversarem com o Alexandro. Depois, o filho do Tite, que é seu auxiliar técnico, ajudou bastante nas tratativas e na resolução dos problemas. Alexandro, que vinha mantendo a forma física e deve se colocar à disposição do Flamengo já na próxima semana. Ele chega para o lugar do Matias Vinha, que se contundiu e só volta na próxima temporada. Por falar no Tite, recebeu alta nesse sábado. Você vai lembrar que depois do jogo de quinta-feira na altitude em La Paz contra o Bolívar, ele apresentou uma arritmia no desembarque do time na manhã de sexta-feira no Rio de Janeiro. Foi levado a um hospital e tratado com medicamentos. Essa arritmia foi controlada e agora ele deve voltar aos trabalhos nos próximos dias. Sobre contratações do Flamengo. O Flamengo se acertou com o Gonzalo Plata, salário, direito de imagem, luvas, está tudo certo. E a primeira proposta feita pelo Flamengo ao Al Saad do Catar é tanto Al que a gente já se confunde. O Flamengo já fez uma proposta ao Al Saad, 3 milhões e meio de euros por 30%, tá? E haveria uma série de metas que, sendo batidas, obrigariam o Flamengo a ir adquirindo mais percentuais até bater 100% e quase 12 milhões de euros. O Al Saad gostaria de ter uma garantia maior da compra. E essas negociações elas devem acabar se desenrolando para que o acordo seja fechado em breve. Michael retorna em grande estilo ao Flamengo e Gabigol não deixa de comentar: muito feio. O atacante marcou logo aos 16 minutos em sua reestreia no Maracanã, na partida contra o Bragantino, válida pela 24ª rodada do Brasileirão. Após cabecear para o fundo das redes no primeiro tempo, Michael abriu o placar para o rubro-negro. No entanto, o Bragantino conseguiu igualar o marcador na segunda etapa com um gol de Douglas Mendes, resultado de um erro defensivo de Alan. No lance seguinte, a sorte voltou a sorrir para o Flamengo quando Raul marcou contra, selando a vitória por 2-1. O gol de Michael foi fruto de uma jogada rápida e precisa. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Pulgar cruzou rasteiro pela direita, e apesar da defesa parcial do Bragantino, Luiz Araújo aproveitou o rebote e cruzou novamente para encontrar a cabeça de Michael, que não desperdiçou a chance. Estou extremamente feliz em poder contribuir com a equipe e dar o meu máximo. É normal sentir um pouco de cansaço na primeira partida, mas estou aqui para ajudar no que for preciso. Temos um time muito talentoso, com diversas opções que podem criar várias jogadas. Nosso objetivo é manter essa energia, melhorar cada vez mais e garantir as vitórias, declarou Michael com entusiasmo. Mesmo afastado por lesão, Gabigol não deixou de acompanhar e comentar o retorno de Michael. Nas redes sociais, o atacante fez questão de brincar com a nova contratação do Flamengo, reforçando o clima descontraído entre os jogadores. Este foi o 24º gol de Michael com a camisa do Flamengo. Durante sua primeira passagem pelo clube, ele marcou 23 gols em 105 partidas, conquistando importantes títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro, 2 Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.
Michael foi oficialmente anunciado pelo Flamengo na quinta-feira e apresentado na sexta como o mais novo reforço rubro-negro. Querido pelos torcedores, o atacante celebra o retorno após 2 anos defendendo o Al Hilal, da Arábia Saudita, assinando um contrato que o vincula ao clube por 4 temporadas. A brincadeira de Gabigol faz parte do espírito leve que envolve a equipe e o próprio Michael, que, ao se reapresentar, afirmou estar mais feio e mais experiente. O jogador, que sempre foi muito querido pelo elenco, retorna com o mesmo carisma e disposição que marcaram sua primeira passagem.